Então, para começar, os índices, essa é a grande diferença dos índices para os coeficientes. Por isso que quando cai, o pessoal confunde. O coeficiente, o numerador, é sempre diferente do denominador. O índice, não. Porque, na verdade, o índice ele avalia uma proporção. Pensa assim, galera. Se ele avalia uma proporção, a resposta dele é sempre em porcentagem. E, gente, pensando matematicamente, eu sei que medicina não é o nosso forte, a matemática. Mas assim, olha só, pensa assim. O numerador e o denominador não é que eles sejam iguais, claro que não. Mas é que eles são equivalentes. O numerador está sempre contido no denominador. Pensa assim, o numerador faz parte do denominador no cálculo do índice. É importante você ficar com isso na cabeça, pessoal, até que se você, de repente, não estuda mais ao longo do ano o índice, não vê nenhuma questão por azar, chega numa prova no final do ano, vê o índice, pega na sua cabeça, pessoal. O índice é uma proporção. O numerador está sempre dentro do denominador. Então, o denominador é um total que contém o numerador. Pegou isso na cabeça? Nunca mais esquece. Sempre teremos a data e o lugar estipulados para o cálculo do índice. Beleza? Sempre teremos estipulado ele direitinho. Eu quero calcular nesse determinado local, nesse horário. Beleza? Excelente, vamos seguir. Vamos lá, gente, focando em índice. Eu não botei todos que estão na apostila, pessoal. Eu botei os que mais caem. Não é um assunto que cai muito, como eu comentei com vocês. Mas quando cai, como eu já falei também, acaba pegando a galera. Então não vamos dar mole. Eu botei aqui o índice de mortalidade infantil. Por que eu quis botar esse? Porque esse cai muito como coeficiente. E a gente acaba confundindo. Vamos lembrar o coeficiente de mortalidade infantil? Total de óbitos até 1 ano de idade em relação ao total de nascidos vivos. Beleza. O índice não é assim que calcula, tá aqui, ó. O índice é o total de óbitos em menores de 1 ano de idade, beleza, sobre o total de óbitos em todas as idades. Você lembra que eu falei? O numerador e o denominador no índice, eles são equivalentes. O índice, o cálculo do índice é um cálculo proporcional. O numerador está contido no denominador. Lembra disso, pessoal? Pega isso para vocês, gente, para não esquecer, não dá mole. O numerador está contido dentro do denominador. Percebe? O numerador faz parte do denominador. A resposta disso aqui vai ser uma proporção. Eu fico sabendo, por exemplo, que uma determinada população, vou botar uma população bem pequena, 100 pessoas morreram. Dessas 100, 3 foram com menos do que 1 ano de idade. Qual seria o índice de mortalidade infantil? Acabou, pessoal, percebe? 3 divididos por 100, 3%. Lembra que eu falei? Se é uma proporção, o resultado é em porcentagem. Então não vai dar mole, pessoal. O índice sempre estipula uma porcentagem, uma proporção. Combinado? Fechou, gente. Vamos lá. Tem outra aqui embaixo, pessoal. Olha a nuvem surgindo de novo. Olha que bonitinha. Gente, essa nuvem aqui é importante. Seria assim, o mais importante do índice são duas coisas. Nesse bloco, o mais importante são 2 itens. O índice de Swarup e o Emura. E depois vocês vão ver que os gráficos de Nelson Moraes. Beleza. O índice de Swarup e Emura, o famoso ISO, ele estipula o quê? Para começar, vocês já ouviram falar, de repente já ouviram falar nesse ISO aí, que o ISO é bom? Que quanto maior o índice de Swarup e Emura, melhor a saúde daquela população? Já ouviram falar nisso? Que o ISO é bom? Como é que calcula o ISO? Tá aqui, ó. O ISO, ou o índice de Swarup e Emura, é o total de óbitos, em pessoas acima de 50 anos, em relação ao total de óbitos daquela população. Pegou a ideia? Essa é a ideia. Por que eu estou falando que isso é bom, gente? Porque se eu tenho um ISO, isso aqui é um índice, então é uma proporção. Se eu tenho esse índice aqui com mais de, por exemplo, 75%, que é o melhor nível de Swarup e Emura de todos, se eu tenho um ISO com mais de 75%, eu sei que mais de 75% da população morreram com mais de 50 anos. Isso é bom? Isso é muito bom. Lembra, pessoal? O velho tem que morrer. Não que isso falando assim, porque a gente pensa nos nossos avós, tão bonitinhos e tal, também tem meus avós vivos, a gente fica triste, mas não é essa a ideia que eu quero passar para vocês. Eu estou falando assim, em relação à epidemiologia, pessoal, em relação à saúde de uma população, quem tem que morrer numa população é o idoso. Não tem como. Quem tem que morrer não é o jovem, não é a população economicamente ativa, não é a criança, não é o recém-nascido, não. Quem tem que morrer é o idoso, a gente não tem que morrer de qualquer forma. Então, quem tem que morrer na população é o idoso. Então, se mais do que 75% daquela população estão morrendo com mais de 50 anos, a condição de saúde ali é muito boa. Agora, se eu coloco assim, o ISO de uma determinada população lá no Congo, sei lá, vamos botar assim, um país bem humilde, bem pobre, foi de 30%. Pô, nível de saúde péssimo, gente. Total de pessoas que estão morrendo acima de 50 anos representa só 30% do total de óbitos. Então tem muita gente morrendo mais jovem, pessoal. 50 anos já é população economicamente ativa. Abaixo de 50 anos, então, pega toda a galera economicamente ativa, toda, gente.
Então, assim, pega essa ideia. O ISO, quanto maior, melhor. O ISO, quanto maior, melhor. Essa é a ideia. Sorupemura é isso. Quanto maior, melhor. Fechou? Gostei. Vamos lá. Vamos lá, gente. Esse é o segundo ponto também que eu acho muito importante. Além do ISO, do índice Sorupemura, são as curvas de Nelson Moraes. Beleza? Pessoal, são 4 curvas. Então vamos aprender, vamos decorar de vez isso quem nunca aprendeu. Nelson Moraes ele era um brasileiro que antes de criar as curvas, ele pensou, na verdade, em índices. Ele pensou em dividir o total de óbitos em 5 índices, fazer uma proporção de óbitos. Colocou lá, ó, primeiro, total de óbitos abaixo de 1 ano, em relação ao total de óbitos entre 1 e 4 anos, 5 e 19, 20 e 49 e mais do que 50 anos. Olha o ISO aqui, que legal. Beleza, gente? Ele dividiu em tipos de gráficos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Beleza? O tipo 1, gente, é um em formato de N. Não esquece mais. N de não. É o tipo que tem um nível de saúde muito baixo. Por que é muito baixo, gente? Olha lá para mim, ó. Aqui, as crianças recém-nascidos, os novinhos, morrem demais. Olha só, muito alto o óbito dessas pessoas abaixo de 1 ano, entre 1 e 4 anos. Aí decai e depois volta a crescer na hora errada. Porque cresce muito aqui na população economicamente ativa. Depois volta a cair na hora que deveria estar subindo. Que é na hora dos idosos. Porque os idosos que tem que morrer, né, gente? Alguém tem que morrer. Que seja os idosos, claro, né? Todos vamos morrer. Então essa é a ideia. Por isso que o N é muito ruim. Porque morre muita criança, a mortalidade infantil é altíssima, e também morre muita gente economicamente ativa, da população economicamente ativa. Esse é o tipo N, formato de N é o tipo 1. O tipo 2, pessoal, que é o segundo, o nível de saúde é baixo. Ele tem o formato de, olha que legal, de L. O nível de saúde aqui, como eu acabei de falar, é baixo por quê? Porque aqui morre muito jovem também, olha lá. Já começa altíssimo. Morre muito jovem, decai e depois volta a subir com a idade, devagar. Então ele sobe devagar, por isso que não é tão ruim quanto esse aqui, quanto o N, porque o N sobe muito rápido. Esse é o tipo 2. Fechou? O tipo 3, pessoal, é quando o nível de saúde é regular. Por que é regular? Porque o tipo 2, o tipo 3, olha lá, ó, morre muita criança? Morre muita criança. Mortalidade infantil é alta? Infelizmente é alta, na infância também. Mas também, ó, morre muito idoso. Ele vai subindo na hora que tem que subir, beleza? Morre muito idoso. Isso que é importante. Olha aqui, altíssimo aqui, ó. Aqui já está caindo os idosos no tipo 1. Aqui não, aqui está bem alto. Então, o tipo 3, em formato de U, é o tipo com nível de saúde regular, formato de U. Belezinha, gente? E o tipo 4, nível de saúde elevado, é o melhor de todos. Aqui o nível de saúde é elevado por quê? A mortalidade infantil na infância é baixinha. E vai crescendo na hora que tem que crescer, na hora que a população vai envelhecendo. Esse é em formato de J, nível de saúde elevado. Legal, gente? Então, tipo 1, N, tipo 2, L, tipo 3, U e tipo 4, J. Entendido? Cada vez que vai evoluindo os tipos, 1, 2, 3, a situação de saúde vai melhorando. Excelente, vamos seguir. Vamos lá, pessoal. Relembrando o último índice aí que cai muito, para a gente não confundir na prova. O índice de mortalidade por causa. Por que eu coloquei esse aqui? Porque o coeficiente de mortalidade por causa é comum aparecer nas provas. E o coeficiente de mortalidade por causa é calculado, lembra? Total de óbitos por alguma causa em relação à população total. Então não é uma proporção, é simplesmente um cálculo, uma divisão. Aqui não, olha aqui, ó. Aqui é uma proporção. Total de óbitos por certa doença em relação ao total de óbitos. Lembra que eu falei? O índice é assim, gente. O numerador está contido no denominador. E se ele está contido, lembra? O resultado é uma porcentagem. Não pode esquecer disso. Aqui a minha ideia é muito simples. É medir a proporção de óbitos por certa causa. Belezinha? Esse é o índice de mortalidade por causa. Não pode dar mole, pessoal, confundir com coeficiente. É um erro muito comum quando cai índice. Beleza? Gente, então não pode dar mole nesse bloco. O pessoal às vezes acaba pulando, inclusive na apostila. Pessoal, lê bem a apostila, vê de novo a aula de revisão, fica atento, porque quando cai índice em prova, quando cai ISO, Sorupemura, lembra? Quando cai Nelson Moraes, o pessoal acaba errando muito e não pode errar, porque são questões entregues para você.